Falange Vermelha, o grupo que mudou a história da Revolução Cultural Chinesa. Imagine um grupo tão radical e influente que conseguiu transformar os rumos de uma das maiores potências mundiais. Durante a Revolução Cultural na China, emergiu um movimento conhecido como Falange Vermelha, cujas ações e ideologias ecoaram por décadas. Mas quem eram eles? O que queriam? E por que a história prefere não falar muito sobre esse grupo? Prepare-se para uma jornada pelos segredos da China durante um dos períodos mais turbulentos do século XX. A Revolução Cultural, iniciada em 1966, foi um dos períodos mais marcantes e caóticos da história da China. Liderada por Mao Zedong, então presidente do Partido Comunista Chinês, a revolução tinha como objetivo eliminar elementos capitalistas e tradições feudais, consolidando o comunismo como a base ideológica do país. Nesse cenário, o Partido Comunista Chinês enfrentava desafios internos e externos. Havia desconfiança em relação a membros do partido que poderiam estar desviando do pensamento de Mao, além de uma crescente insatisfação com políticas econômicas e sociais, que não alcançavam os resultados esperados. Foi nesse contexto que grupos radicais começaram a surgir, entre eles a Falange Vermelha. Quem eram os membros da Falange Vermelha? A Falange Vermelha era composta majoritariamente por jovens, fervorosamente alinhados ao pensamento de Mao Zedong. Esses jovens eram recrutados em universidades, escolas e comunidades locais, onde o Partido Comunista promovia discursos inflamados sobre a necessidade de proteger a revolução. O nome Falange Vermelha simbolizava união e força. A palavra falange remetia a formações militares da antiguidade, destacando a disciplina e o comprometimento dos membros. O vermelho representava, obviamente, o comunismo e a lealdade ao partido. Esses jovens, armados com o Livro Vermelho, uma coletânea das citações de Mao Zedong, viam-se como os verdadeiros guardiões da revolução. Eram treinados para identificar e neutralizar qualquer elemento que representasse uma ameaça à ideologia comunista. A Falange Vermelha não era apenas um grupo político, mas uma verdadeira máquina ideológica. Seus objetivos principais incluíam: o grupo buscava expurgar membros que consideravam desviantes ou corruptos. Eles atuavam como propagandistas, promovendo a ideologia do líder e garantindo que ela fosse seguida à risca. Qualquer pessoa considerada inimiga da revolução era um alvo. Isso incluía intelectuais, líderes religiosos, empresários e até mesmo membros da própria família. A Falange Vermelha via seu papel como indispensável para o sucesso da Revolução Cultural. Sem sua vigilância, acreditavam que a China poderia cair novamente sob influências capitalistas ou feudais. A atuação da Falange Vermelha foi intensa e marcou profundamente a história da Revolução Cultural. Aqui estão algumas de suas ações mais notáveis. A Falange Vermelha frequentemente colaborava com outros grupos radicais, como as Guardas Vermelhas. Esses movimentos atuavam como forças paramilitares, responsáveis por aplicar a ideologia de Mao Zedong. Juntos, eles organizavam marchas, protestos e campanhas massivas contra aqueles que eram considerados inimigos da revolução. O apoio mútuo entre esses grupos criou uma rede de controle quase impenetrável. Um dos papéis centrais da Falange Vermelha era identificar e neutralizar inimigos do Estado. Essa perseguição incluía professores, escritores e acadêmicos eram alvos constantes, acusados de promoverem ideias burguesas. Muitos religiosos foram perseguidos e templos destruídos, já que a religião era vista como uma ameaça ao comunismo. Qualquer membro do partido que demonstrasse opiniões divergentes era rapidamente eliminado. A Falange Vermelha desempenhou um papel ativo na destruição de monumentos históricos, templos e outros artefatos culturais. Para eles, esses elementos representavam o passado opressor que a China precisava superar. Um exemplo emblemático foi a destruição de livros e obras de arte que contradiziam o pensamento comunista. A cultura tradicional foi sistematicamente apagada ou reconfigurada para se alinhar aos ideais da revolução. A Falange Vermelha não era apenas um movimento de base. Sua influência chegou aos mais altos níveis do Partido Comunista Chinês. Durante a Revolução Cultural, Mao Zedong dependia de grupos como a Falange Vermelha para consolidar seu poder. Esses grupos garantiam que as políticas de Mao fossem implementadas sem resistência, ao mesmo tempo que eliminavam qualquer oposição interna. No entanto, essa influência gerou conflitos internos,
Outros líderes do partido começaram a ver a Falange Vermelha como uma ameaça. Intrigas políticas e rivalidades começaram a minar o grupo por dentro. O fim da Revolução Cultural, em 1976, marcou também o colapso da Falange Vermelha. Com a morte de Mao Zedong e a ascensão de novas lideranças, o Partido Comunista começou a reprimir os grupos radicais que haviam emergido durante o período. A Falange Vermelha, que antes era vista como essencial para a Revolução, tornou-se um problema a ser eliminado. Muitos de seus líderes foram presos, enquanto outros desapareceram misteriosamente. A história oficial da China passou a minimizar ou omitir as ações da Falange Vermelha, tentando apagar os traços de um passado turbulento. Embora a Falange Vermelha tenha sido extinta, seu impacto na sociedade chinesa é inegável. Suas ações ajudaram a moldar a China moderna, tanto em termos políticos quanto culturais. O legado da Falange Vermelha também serve como um lembrete dos perigos do extremismo e do fanatismo. Grupos como esse mostram como ideologias, quando levadas ao extremo, podem causar destruição e sofrimento incalculáveis. Comando Vermelho, a Falange Vermelha no Brasil e suas raízes no crime organizado. Quando ouvimos falar sobre a Falange Vermelha no contexto histórico da China, pensamos em um movimento político-ideológico que marcou um período de intensas transformações. No entanto, a história toma um rumo completamente diferente quando falamos do Brasil. Aqui, a Falange Vermelha emerge com outro significado. A origem do Comando Vermelho, CV, um dos grupos de crime organizado mais poderosos da América Latina. Como surgiu esse grupo? Quais são suas conexões históricas e como ele evoluiu ao longo das décadas? Vamos explorar as origens, estratégias e o impacto do Comando Vermelho no Brasil, abordando a sua relação com o crime organizado e com o sistema prisional brasileiro. A história do Comando Vermelho começa em um local inesperado: o sistema prisional brasileiro. Durante os anos 1970, o Brasil vivia sob uma ditadura militar. Nesse período, muitos presos políticos foram encarcerados ao lado de criminosos, comuns em presídios de segurança máxima, como a Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Foi nesse contexto que nasceu a chamada Falange Vermelha, embrião do que viria a se tornar o Comando Vermelho. Por que Falange Vermelha? O nome foi inspirado em movimentos revolucionários internacionais, mas aqui a ideologia foi substituída pela sobrevivência e pelo crime. O vermelho, que simbolizava a luta ideológica na China, passou a representar a força e a unidade entre os presos. A união de presos políticos e comuns. A convivência entre militantes de esquerda e criminosos comuns possibilitou uma troca de conhecimentos. Os presos políticos ensinaram táticas de organização, disciplina e resistência, enquanto os criminosos comuns contribuíram com sua experiência no mundo do crime. Esse ambiente fértil deu origem a um grupo que não só buscava sobrevivência dentro dos presídios, mas também pretendia estabelecer sua influência fora das grades. Com o passar do tempo, a Falange Vermelha passou a se organizar de forma mais estruturada, ganhando força e notoriedade. No início dos anos 1980, o grupo já não era apenas uma aliança entre presos, era um verdadeiro comando. Foi nesse período que o nome Comando Vermelho começou a ser usado. A mudança de Falange para Comando simbolizou a expansão das operações. Eles não eram mais apenas um grupo de presos, mas uma organização criminosa com ramificações fora do sistema prisional. O Comando Vermelho buscava controlar o tráfico de drogas, roubos e outras atividades ilícitas, sempre pautado por uma estrutura hierárquica bem definida. O Comando Vermelho, em sua origem, utilizava o lema paz, justiça e liberdade, como um código moral interno. Esse slogan refletia a ideia de união e resistência contra o sistema opressor, mas na prática servia para justificar ações violentas e ilegais, garantir a estabilidade entre os membros do grupo, punir aqueles que traíssem o comando ou violassem suas regras, ampliar o poder do grupo dentro e fora dos presídios. Esse discurso foi usado para atrair novos integrantes, especialmente em comunidades marginalizadas, onde o Estado era ausente e o Comando Vermelho oferecia uma espécie de proteção. Uma das principais fontes de poder do Comando Vermelho foi o controle do tráfico de drogas. Durante os anos 1980 e 1990, o grupo se consolidou como uma das maiores facções criminosas do Brasil, com forte atuação no Rio de Janeiro. O Comando Vermelho
implementou uma estrutura militarizada para controlar territórios e expandir suas operações. O grupo estabeleceu contatos com fornecedores de drogas na Bolívia, Colômbia e Paraguai, criando uma rede de distribuição que abastecia boa parte do Brasil. A violência tornou-se uma ferramenta essencial para manter o controle sobre as favelas e eliminar concorrentes, como outras facções criminosas, incluindo o Terceiro Comando e o Amigo dos Amigos, ADA. O Comando Vermelho rapidamente expandiu suas operações para além do Rio de Janeiro. Hoje, a facção tem presença em vários estados brasileiros e até em outros países da América do Sul. O Comando Vermelho estabeleceu bases em estados como Mato Grosso, Goiás e Maranhão, utilizando rotas estratégicas para o transporte de drogas. O grupo mantém parcerias com cartéis internacionais, fortalecendo sua posição como uma das maiores organizações criminosas da América Latina. Apesar de sua natureza criminosa, o Comando Vermelho exerce uma forte influência em comunidades marginalizadas, especialmente no Rio de Janeiro. Justiça paralela. Em áreas onde o Estado é ausente, a facção atua como uma espécie de governo local, impondo regras e oferecendo segurança. Para ganhar apoio da população, o grupo distribui cestas básicas, financia festas e até ajuda moradores em situações de emergência. Essa relação ambígua entre a facção e a comunidade cria um ciclo de dependência que dificulta o combate ao crime organizado. O Comando Vermelho não domina o cenário do crime organizado sozinho. Ao longo dos anos, enfrentou a ascensão de outras facções como Primeiro Comando da Capital, PCC. Originado em São Paulo, o PCC tornou-se o principal rival do CV, disputando o controle do tráfico de drogas em várias regiões do Brasil. Grupos como o Terceiro Comando e o ADA também travaram batalhas violentas contra o Comando Vermelho, especialmente no Rio de Janeiro. Essas guerras entre facções resultaram em um aumento significativo da violência urbana, impactando diretamente a vida de milhares de pessoas. A atuação do Comando Vermelho gerou consequências profundas para a sociedade brasileira. O confronto entre facções e a repressão policial resultaram em números alarmantes de homicídios. As áreas controladas pela facção sofrem com a falta de serviços públicos e a constante presença de confrontos armados. Em algumas regiões, o Comando Vermelho é visto como uma instituição legítima, o que dificulta a implementação de políticas de segurança pública. O governo brasileiro implementou diversas medidas para combater o Comando Vermelho, incluindo Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, criadas para retomar o controle das favelas. As UPPs enfrentaram críticas pela falta de planejamento a longo prazo. Operações policiais foram intensificadas para desarticular a liderança da facção. Reformas no sistema prisional. Apesar das tentativas, as prisões continuam sendo um dos principais centros de operação do CV. O Comando Vermelho, originado como a Falange Vermelha, representa um dos capítulos mais complexos da história do crime organizado no Brasil. Sua evolução de um grupo de presos para uma das facções mais poderosas do continente reflete as falhas do sistema prisional, as desigualdades sociais e a ausência do Estado em comunidades vulneráveis. A pergunta que fica é: será possível desmantelar uma organização tão profundamente enraizada na sociedade? Ou será que o Comando Vermelho continuará a evoluir, adaptando-se às mudanças e mantendo seu poder por mais décadas? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas a entenderem a história por trás dessa facção criminosa que marcou o Brasil.